Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque, você sabe, ficar entre Naum e Sofonias. Ficou mais fácil agora, né? É um dos profetas, chamados profetas menores, mas não é pela envergadura ministerial e nem pela importância da sua profecia, mas apenas pelo volume de material escrito. Então, Abacuque, capítulo 3, daqui a pouco nós vamos fazer a leitura do texto. Os últimos meses têm trazido um aumento muito significativo do interesse das pessoas por profecias sobre guerras apocalípticas e o fim dos tempos. E sempre que nós temos um contexto de guerra e conflito no mundo, tem essa procura, né, essa corrida para esses textos que falam sobre o assunto. E existe um livro chamado A Profecia dos Papas, ou A Profecia de São Malaquias, que foi descoberto ali no século XVI, que tem atraído a atenção de muita gente, porque ele parece que nele há uma profecia que diz que o mundo vai acabar em 2027. Então, aquilo que nem Jesus revelou, né? Alguém teve essa revelação, entre aspas. Então, de acordo com essa profecia, o mundo vai acabar em 2027. Mas por que existe essa renovação de interesse sobre esse assunto, irmãos? Porque a gente está num mundo conflagrado outra vez, né? Guerra para cá, guerra para lá, bomba de um lado, bomba do outro. E sempre que isso acontece, as pessoas procuram, querem saber se agora, né, as coisas vão acontecer, né, o apocalipse, o fim do mundo. E o motivo desse temor, creio eu, é a insegurança quanto ao destino eterno das pessoas, quando tudo acabar. Né? Porque a gente, na verdade, vive muito distraído nesse mundo, mas quando tem uma situação catastrófica assim, chama a nossa atenção, a gente para e começa a pensar que esse mundo vai ter um fim em algum momento. Né? Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas pode acontecer a qualquer momento. E os profetas do passado também tiveram que lidar com essas questões, guerras, destruição, o fim de tudo, e cada um deles teve o seu processo como forma de descobrir o que de fato havia de propósito de Deus naquele momento e, sobretudo, eles também precisaram descobrir que na presença de Deus existe um lugar de paz e descanso, apesar de todo esse ruído que nós temos no mundo. Então, mesmo diante dos cenários mais sombrios, o Senhor oferece para nós um lugar de descanso, de segurança, de paz na sua presença. É o que aprendemos com o profeta Abacuque. Então, nós vamos fazer a leitura no capítulo 3, apenas do versículo 1 até o 2, depois vamos orar, e eu peço que você mantenha, então, a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição do texto, ok? Diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua palavra é palavra de verdade, justiça. Ó Deus, para nós ela revela, Senhor, aquilo que está oculto aos nossos olhos, para que nós possamos perceber os teus propósitos no mundo e por eles termos paz no coração, termos segurança de que tudo está sob o teu mais estrito controle, de que o Senhor tem a história da humanidade em tuas mãos, e que não cai, Senhor, um grão de pó, nem se levanta do chão sem que o Senhor determine que assim seja feito. Ó Deus, então, que o teu nome seja glorificado através da exposição da tua palavra, que ela fale profundamente aos nossos corações e nós sejamos por ela edificados, ó Deus, consolados, confortados e também, ó Deus, desafiados nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o profeta Abacuque é um profeta que fala sobre Judá, o reino do sul. Nos 3 capítulos do seu livro, ele não fala a Judá, ele fala de Judá. E ele se dirige a Deus
numa espécie de diálogo, né? E Abacuque, então, ele tem um desafio enorme de lidar com certas coisas que Deus revela para ele, mas que trazem muito incômodo ao seu coração. Ele viveu em Judá num tempo de grande apostasia do Reino do Sul, e o profeta e todas as pessoas piedosas daquela época sofriam com essa iniquidade, clamavam a Deus pedindo uma intervenção. O que ninguém sabia era que os dias de iniquidade de Judá estavam chegando ao fim, porque o Senhor havia determinado que algo novo iria acontecer para punir Judá por seus pecados. O Senhor responderia às orações, porém, não da maneira que as pessoas esperavam. E isso obrigaria tanto o profeta quanto os seus contemporâneos ali a aprenderem determinadas coisas sobre Deus. Né? Uma delas é que, muitas vezes, o modo que Deus tem de responder às nossas orações não é o modo que nós esperamos. Ele responde, mas não da forma que nós queremos que Ele responda. Nós podemos orar, podemos pedir, mas não podemos determinar como Deus vai responder às nossas orações. Então, para que nós possamos compreender bem esse nosso texto do capítulo 3, é importante que a gente pense rapidamente sobre o que aconteceu nos 2 capítulos anteriores. Logo no verso 1, assim como boa parte dos profetas menores, Abacuque anuncia uma sentença, no verso 1 do capítulo 1. Você pode ir acompanhando aí à medida em que eu for falando, para você se certificar de que está de acordo com o texto em si, ok? Então, você vai acompanhando aí, se você for hábil para isso, ou então apenas ouça com atenção, mas, enfim, é sempre bom acompanhar. Então, Abacuque anuncia uma sentença, e durante o curso desse livro, nós vemos que essa sentença, na verdade, logo no capítulo 1, ela é uma sentença dupla, porque Deus primeiro promete que Ele vai punir o povo de Judá pelos seus pecados, usando o reino da Babilônia, e depois Ele vai punir a própria Babilônia também pelos seus pecados, usando um outro reino, que nós conhecemos a história bíblica, sabemos que é o reino persa, que vai se levantar mais tarde. Então o livro começa mostrando o profeta orando em forma de queixa. Ele faz 2 queixas, e para cada uma queixa Deus traz uma resposta. A primeira queixa nós vemos aí logo no verso 2 do capítulo 1, ele vai se queixar da violência, da opressão aos pobres nos seus dias, havia conflitos por toda parte, a impiedade sufocava a justiça, e a coisa chegou a um ponto em que nem a lei tinha força, né, de se manter como uma base para a prática da justiça, porque a justiça havia sido pervertida há muito tempo. Qualquer semelhança com a nossa época não é mera coincidência. Então, a resposta de Deus está nos versos 5 e 6 do capítulo 1, onde o Senhor chama a atenção do povo, dizendo: olhem, vejam, prestem atenção, fiquem maravilhados com o que eu vou dizer e o modo como eu vou agir para responder a essas queixas e esses clamores. Porque Deus mostra aqui que tem o seu próprio plano para trazer justiça ao mundo, e ela virá pelas mãos de um povo pagão, uma nação cujo poderio militar deixa para trás de si um rastro de pavor, destruição e morte por onde passa. Depois você pode ler o livro de Lamentações de Jeremias, e você vai ver ali o cerco de Babilônia a Jerusalém, você vai ver a fome, pessoas morrendo de fome, as mulheres devorando seus próprios filhos, uma situação extrema que Deus permite, que Deus determina contra o seu próprio povo para puni-lo pelos seus pecados. E agora, na segunda queixa, Abacuque então vai se queixar da solução que Deus propôs, porque ele queria uma solução, mas não aquela. Então ele diz: Senhor, como que o Senhor, sendo tão puro de olhos, pode permitir que uma nação ímpia se levante e puna os teus filhos? Então o profeta fica tão confuso que ele vai para o isolamento e fica ali esperando a resposta de Deus. Você pode ver isso no capítulo 2, a partir do verso 1. E a segunda resposta de Deus, então, mostrando a perspectiva do texto que sofre uma mudança, o profeta Abacuque então passa da audição para a visão. Por Deus ser um Deus misericordioso, ele se dispõe a explicar ao profeta a abrangência daquilo que ele está fazendo. E ele diz: depois que eu punir Judá com a Babilônia, eu também vou punir a Babilônia.
E nem todos os ídolos daquele povo serão capazes de livrá-los das minhas mãos. Então, nós vamos ver uma sucessão de ais aí no capítulo 2, a partir do verso 2 até o 20. Então, essas duas sentenças, em uma, definem aqui o pano de fundo do texto que nós vamos refletir, que é o nosso capítulo 3. Duas afirmações devem ser destacadas aqui nesse contexto. Uma está aí no verso 4 do capítulo 1, que diz assim: por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. E você continua, se você continuar aí, você vai ver na sequência do texto, agora chegando já ao capítulo 2, né, o profeta está falando aqui a respeito de todo o contexto que ele está vivendo, e ele vai mostrar aqui no verso 17, mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar e o povo sem dó nem piedade? Mostrando aqui, falando sobre o rei babilônico como se ele fosse um grande pescador, e o povo de Judá fossem os peixes, e ele apanha os peixes na sua rede e tem completo domínio sobre eles. Então o profeta diz no verso 2, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Agora sim, o texto que a gente precisa guardar, que é o verso 4 do capítulo 2, ele diz, a minha alma está orgulhosa, e isso aqui é o rei da Babilônia, né? Capítulo 2. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. E o verso seguinte diz, a linha seguinte diz, o justo viverá pela sua fé. Ou seja, o que sustenta o profeta nesse momento é apenas a sua fé. Ele vai viver por fé, ele vai andar por fé e vai confiar que Deus está fazendo aquilo que é o melhor para ele e para o seu povo, embora seja algo que ele não aceite lá no seu íntimo. E a segunda coisa importante no verso 20 do capítulo 2, onde ele diz, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E mais tarde, nós vamos voltar a isso, então guarde aí essas duas frases, mas o justo viverá pela sua fé, o Senhor está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, quando nós entramos aí no nosso texto, nós vemos a oração do profeta Abacuque em forma de canto, e a sua oração revela a quietude, a inquietude do seu coração num primeiro momento, mas depois a quietude com aquilo que Deus vai revelando a ele. É o mesmo que antes ele se debatia, essas questões que Deus vai revelando a ele, agora, aos poucos, elas vão se tornando algo mais cristalizado no seu coração, e ele vai entendendo que Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E agora ele entra num contexto de paz. A sua alma entra nesse lugar de conforto, porque ele aprende a confiar que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Irmãos, a coisa mais terrível que existe nas nossas vidas é quando nós estamos vivendo uma situação muito aflitiva, para a qual a gente está procurando solução há muito tempo, e Deus parece que demora, e a solução que Deus propõe não é aquela que a gente espera, não é? E, na maioria das vezes, não é. As coisas que Deus determina para nós, normalmente, são diferentes daquela que nós esperávamos que Ele fizesse. Então, esse é um testemunho que o profeta deseja deixar para gerações futuras. Ele quer mostrar que sempre que nós estivermos vivendo no meio de aflições e angústias, não é? Quando chegarem ao ponto de nos levar a desfalecer sem esperança, e esse texto nos faz lembrar que os caminhos de Deus são misteriosos, mas que vale a pena perseverar e confiar nele mesmo assim. Então, o verso 2, ele diz, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. E aqui eu quero me valer da versão da Almeida Revista e Atualizada, que o texto fica mais claro, quando ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. De que declarações ele está falando? Das declarações dos versos anteriores, quando Deus anuncia que vai usar a Babilônia para punir o seu povo, e depois vai punir a própria Babilônia. Então, Abacuque está falando aqui dessas declarações, né? Essa seria a compreensão mais correta do nosso texto. E olhando para isso, agora, dentro desse texto do capítulo 3, quando nós vemos que ele estabelece aqui em forma poética muitas coisas que Deus
vai mostrando a ele, e ele vai entendendo à luz de tudo que ele havia ouvido. Então ele vai mostrar um cenário que no final nós vamos ver, traz esperança e conforto ao seu coração. Ok? Então nós vemos aí, a partir do verso de número 2, na segunda parte do verso 2, ele faz uma oração, ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele faz aqui um clamor a Deus, ele está pedindo a Deus: Senhor, no decorrer dos anos, faz de novo e de novo as grandes obras que só tu és capaz de fazer, em favor do teu povo, ou seja, aviva a tua obra, aviva o teu povo, Senhor, faça com que o teu nome seja conhecido também nas gerações futuras, incute nelas o temor do Senhor pelos feitos poderosos que tu realizas. Então, o tempo previsto dentro da oração de Abacuque, não é? Quando ele fala no decorrer dos anos, ele está se referindo aqui de uma forma mais específica ao tempo do cativeiro de Judá, que duraria pelo menos 70 anos, dentro das perspectivas proféticas, né? E o que é que ele espera? Ele espera que durante esse tempo Deus renove constantemente a sua aliança, o seu propósito de salvar o seu povo escolhido, que ele renove também no próprio povo a fé, a esperança, e que ele ensine às gerações futuras que até os seus juízos sobre o seu povo têm o fim de salvar. E por isso também ele pede: faz a tua obra conhecida no decorrer dos anos. Caso contrário, como é que o povo iria aprender, né, assim como Abacuque teve que aprender a perseverar na fé e a esperança no meio das situações de caos como esta? Então, Abacuque está falando para todas as gerações, inclusive para a nossa geração. Em termos gerais, ele está pedindo: Senhor, mesmo na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, essa é a diferença entre a forma como Deus trata conosco, em termos de nos punir muitas vezes pelos nossos pecados, e a forma como os homens tratam conosco nesse sentido. Né? Quando Davi, lá no texto de 2 Samuel, capítulo 24, quando ele comete um pecado de arrogância por mandar promover o censo em Israel, o Senhor diz a ele: Davi, eu vou te dar 3 escolhas, você pode escolher com qual delas você quer que eu te puna. Não é? E as 2 primeiras escolhas tinham a ver com ele ser entregue nas mãos dos homens, e a última, né, tinha a ver com o fato de ele ser punido pelo próprio Deus. E ele diz: Senhor, eu prefiro ser punido por ti, porque o Senhor, mesmo na tua ira, ainda tem compaixão e misericórdia. E é isso que Deus faz. Mesmo na sua ira, ele tem misericórdia de nós. Não é? Quando nós lemos lá no Gênesis, aquela geração ímpia, até os dias de Noé, o Senhor destrói tudo, mas ainda preserva uma família. E ao longo dos anos, ao longo das décadas, das eras, o Senhor sempre tem preservado um remanescente. Então foi o próprio Deus quem ensinou o seu povo a esperar na sua misericórdia, mesmo quando ele manifesta a sua ira. Né? Lá no capítulo 54 de Isaías, o próprio Deus diz assim: no ímpeto de indignação escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Os salmistas, o Salmo 30, verso 4 e 5 diz: cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Salmo 103, versos 8 e 9, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. E o Novo Testamento nos faz lembrar ainda, 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por esta sua graça, pela sua misericórdia que se manifesta sobre nós. Então esse é um sentimento com o qual o profeta suplica a Deus. Ele reconhece: Senhor, a tua ira é justa, mas ele também pede, agora, neste momento em que o teu povo despertou a tua ira pelos seus pecados,
ou mesmo quando no decorrer dos anos o teu povo vier a pecar e despertar a tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia e perdoa. Então veja que essa oração, ela já havia sido feita por Salomão na inauguração do templo, lá em 1 Reis capítulo 8, versículo 46 a 50. E por essa razão, mesmo que o período considerado por Abacuque não contemplasse a nossa geração, nada impede que nós também oremos dessa forma e peçamos, Senhor, aviva a tua obra hoje e nos anos que virão, na vida da tua igreja, na vida do teu povo, mesmo na tua ira, tem misericórdia de nós. Agora que nós estamos vivendo nesse tempo de juízo sobre a nossa nação, irmãos, um juízo merecido. Mas ainda assim nós precisamos pedir, Senhor, abrevia o teu juízo, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Reconhecemos que a ira do Senhor é justa sobre a sua igreja, não é? A tua noiva se desviou dos teus caminhos, o teu juízo sobre a tua nação é justíssimo. Contudo, Senhor, lembra-te da tua misericórdia e salva-nos. É a nossa oração. Então, nessa altura da narrativa, Abacuque começa a descrever a vinda do Senhor, que trará salvação ao seu povo. E ele faz isso como uma típica teofania, uma manifestação divina que abala os céus e a terra. Parece até estranho falar de salvação nesse contexto em que Deus está anunciando o seu juízo, mas é exatamente esse o objetivo do livro como um todo. É fazer entender que para Deus poder salvar o seu povo, muitas vezes ele precisa trazer juízo sobre este povo, a fim de purificá-lo de toda a contaminação do paganismo que sofreu vivendo entre os pagãos. Então, eu me lembro de uma situação que uma história que eu ouvi recentemente, de uma pessoa nos Estados Unidos, no interior, na fazenda, ele foi picado por um tipo de carrapato e desenvolveu uma doença terrível que vinha paralisando seus órgãos. E então os médicos fizeram de tudo para ajudar, mas não tinha solução, ele já era terminal. E então a família, tentando ali de algum modo salvar a vida do seu ente querido, descobriu que havia um tipo de intervenção feita com uma substância muito agressiva, mas que ainda não havia sido registrada ou algo assim. O que eu me lembro é que a família entrou na justiça para ter o direito de usar essa substância, e então o médico disse para a família: olha, não sei quais serão as consequências aqui, talvez não dê para salvar, não sabemos que efeito vai ter e qual será a resposta definitiva, a resposta final. Aí, de fato, a intervenção foi feita, a pessoa foi salva, mas ela saiu com muitas sequelas. E, meus irmãos, é o que muitas vezes acontece com a gente. Nós somos muito teimosos. E, às vezes, o Senhor, para nos salvar, Ele usa substâncias muito agressivas. Ele usa métodos muito agressivos. E a gente salva, mas salva com muitas sequelas, com muitas marcas. Mas, meus irmãos, Jesus disse que deve ser um motivo de felicidade para nós se nós entrarmos na glória com um olho só, com um braço só, com um pé só. E é melhor que seja assim do que nós irmos com saúde perfeita para a perdição eterna. Não é? Foi o que Jesus disse. Então, é basicamente isso que nós estamos vendo aqui, uma ação de juízo para salvar, porque só o juízo de Deus muitas vezes pode trazer salvação ao seu povo. Então, nós podemos dividir essa descrição profética em duas partes. Primeiro, do versos 3 a 7, falando sobre a glória de Deus na sua vinda, e depois, do 8 ao 15, falando sobre a descrição do alvo da ira de Deus. Os versos 3 a 7 diz: Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, e a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão, o seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a paz, e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, e esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem.
seja, uma linguagem poética muito forte, né? E a gente só de ouvir já dá um frio na espinha. Então, é uma expressão típica dos cânticos lá do Êxodo, né, que tem o objetivo de exaltar a glória de Deus e incutir temor ao seu povo. E aqui nós vemos algumas coisas importantes. Primeiro, a imagem do Monte Sinai, que é reproduzida aqui, né, aquele monte que fumegava, que pegava fogo e tremia, e era uma cena tão aterrorizante que o povo no pé do monte tremia de medo e pavor do que via acontecer lá no alto do monte entre Deus e Moisés. Né? A peste aqui pode se referir à mortandade operada por causa do endurecimento do coração de Faraó, lá em Êxodo capítulo 9, ou da murmuração do povo contra Moisés e Arão, em Números 16, e ainda as montanhas mais antigas, que eram sinônimo de força e estabilidade, elas se esmigalham e se abatem ao som da voz de Deus, mostrando aqui talvez a imagem de um terremoto, de um tremor muito forte, um abalo muito forte. Né, os seus caminhos são eternos, diz o profeta, insondáveis à mente humana natural, e a sua voz faz tremer os alicerces do mundo que ele criou. Então, o autor ainda menciona aqui os acampamentos dos midianitas, que era um povo nômade, né, que vivia nas imediações de Edom, e ele mostra os midianitas tremendo de pavor diante dessa manifestação da glória divina. Irmãos, não temos ideia do que exatamente o profeta está falando. O que nós sabemos, e a arqueologia tem confirmado isso, é que houve ações de juízo sucessivas em muitos lugares da Mesopotâmia. Né? De quando em vez um arqueólogo acha lá um sítio e faz escavações, e na maioria das vezes o que se encontra é sinal de incêndio, um incêndio de grandes proporções e grande destruição. E de fato essas ações de juízo foram muito literais da parte de Deus no passado, e o Senhor ainda promete que haverá algo assim no futuro, no nosso futuro. Então trata-se de uma descrição escatológica do juízo de Deus sobre o mundo, né? Assim ele foi visto sobre o Egito em muitos momentos, na narrativa que nós vemos lá em Êxodo, Deuteronômio, né? Ele se manifestará novamente, e de forma definitiva sobre as nações deste mundo. De novo, Pedro, no capítulo 3 da sua segunda carta, versículo 10, ele fala quando Deus irá purificar de uma vez por todas este mundo, e o seu fogo arderá até desfazer tudo que existe. Então ele diz, haverá novos céus e nova terra, onde a justiça finalmente reinará. Não sabemos como isso vai acontecer, irmãos. Se vai ser com uma bomba atômica ou com algo semelhante. O que nós sabemos é que vai acontecer em algum momento. Então, o profeta está descrevendo, né, poeticamente este evento extraordinário que vai transformar tudo. E dos versículos 8 a 15, então, ele diz, acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações, tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Esse texto é poético, mas não é um texto indicado para você ler para a criança quando ela vai dormir, não é? Porque é uma coisa assustadora o que o profeta fala aqui, é uma coisa, né, de arrepiar os cabelos da gente. É algo muito forte, é uma linguagem muito forte, e precisa ser forte, porque, de fato, irmãos, era um contexto onde
Os juízos de Deus, como falei, eram muito literais e eles traziam uma destruição extraordinária. O profeta pergunta contra quem Deus está irado. Qual é o alvo principal da sua ira? As duas referências mais próximas que nós temos do texto aqui, envolvendo rios e mar, seriam o rio Nilo, né, cujas águas foram transformadas em sangue, como sinal da ira de Deus sobre o Egito, e o Mar Vermelho, que o Senhor dividiu ao meio para que o povo pudesse atravessar. Mas não era contra o Nilo que o Senhor estava irado, não era contra o Mar Vermelho a sua ira, e depois, um pouquinho à frente, o profeta vai responder, né, contra quem Deus está irado. Mas para exercer o seu juízo na sua vinda, né, ele afeta os elementos naturais, os céus, a terra, as montanhas, as colinas. Não é contra a natureza que Deus está irado, mas afinal contra quem está irado? Então a resposta vai vir logo no início da sessão seguinte, mas agora Abacuque deixa aqui de descrever a glória de Deus em sua vinda e passa a falar do Senhor como um guerreiro celestial. E a imagem aqui é uma imagem até bonita, né? Ele descreve o Senhor como uma espécie de guerreiro que empunha as suas armas. Ele faz um comparativo entre o terror imposto pelo rei babilônico, que é descrito lá no capítulo 1, de 6 a 11, agora ele vai descrever o guerreiro celestial, e ele mostra que o guerreiro celestial é muito mais temível do que o próprio rei da Babilônia, porque diante da sua marcha e do seu exército, a terra inteira se abala e treme. Então nós veremos que todas as referências aqui, elas estão voltadas para essa imagem do guerreiro que conquista, né? O guerreiro que excede muito em força a glória e o poder do próprio rei da Babilônia. Então o texto diz que ele vem montado nos seus cavalos e carros de vitória, versículo 8. Ele retesa o seu arco e a sua aljava está cheia de flechas, ou seja, ele já preparou o seu arco para disparar as suas armas. O poder deste guerreiro é tão absoluto, tão tremendo, que até as forças da natureza, que são temidas e adoradas pelos povos pagãos, o sol, a lua, as estrelas, tudo para e observa o que está acontecendo, porque Deus está marchando sobre a terra para efetuar os seus juízos, ou seja, tudo para se render ao poder do guerreiro divino, e ele marcha para a vitória, versículos 9 até o 11. Então esse guerreiro celestial, na sua indignação, ele pisa as nações, inclusive as nações mais poderosas da terra, como o versículo 12, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Agora veja o que acontece no verso 13, tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Então aqui, literalmente, o rei está nu, não é? O rei da grande Babilônia está nu, está exposto diante de Deus. E aqui não tem nada a ver com aquele texto muito famoso, né? Que fala sobre a roupa nova do rei. Não tem nada a ver. Aqui o rei de fato está nu, porque Deus expôs a sua vergonha, uma vez que diante de Deus não há forte, não há rei, não há poderoso, porque Deus é o único que realmente tem todo o poder em suas mãos. Então você percebe que o profeta está fazendo, é como se ele dissesse as mesmas palavras de Jesus: eu vou mostrar a vocês a quem vocês devem temer, né? Lucas capítulo 12, versículo 5. É a este guerreiro celestial, ele é invencível, na sua presença os montes tremem e a terra se derrete como cera, ele é o único verdadeiro vencedor. E agora Abacuque começa a responder a pergunta feita, né, lá no versículo inicial, versículo 8, contra quem Deus está irado? E o versículo 12 mostra que a sua indignação é contra as nações ímpias, é contra elas que o Senhor irá desferir o golpe final da história humana na terra. E nós vemos então a intensificação desse tom escatológico no texto, né? Qual é o alvo da salvação de Deus? Verso 13, é o seu povo, a quem ele se levanta para salvar. E o chefe da casa dos ímpios é o rei, fazendo uma alusão aqui talvez a Faraó ou ao próprio Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a imagem evocada aqui então é desse rei exposto, humilhado e derrotado. Deus se levantou e agora não há quem possa resistir diante dele.
Os guerreiros são destruídos com suas próprias armas, versículo 14. Né? Veja que eles têm aqui enfrentam algo como uma grande tempestade vindo sobre eles. Mas eles encontram pela frente o campeão de Israel, que não é Davi, mas o próprio Senhor. E por fim temos uma alusão à travessia do Mar Vermelho, quando ele diz: marchas com os teus cavalos pela massa de grandes águas. O Senhor é quem vai à frente do seu povo, abrindo o caminho. E já partindo para a conclusão, irmãos, chegamos ao verso 16 desse texto, que daqui para frente é até conhecido, né? Versículo 16. O que é que tudo isso provoca no coração do profeta? Ele diz: ouvi isto e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. É uma situação em que ele desfalece diante das coisas que ele ouve. Sabe quando você ouve aquela notícia que te tira o teu chão, você perde o teu equilíbrio emocional e você começa a pedir um copo d'água porque você está em desespero? É algo semelhante ao que acontece aqui. Porque diante de tudo que foi anunciado a ele, ele entra em um estado emocional tão aflitivo, tão angustiante, que ele é afetado fisicamente. Seus lábios tremem, ele sente que os seus ossos estão prestes a quebrar, como se estivessem ressecados. E a sua única saída é obedecer à sua própria exortação, quando ele diz: o Senhor, porém, está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Então ele diz aqui, em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Então, ele sabe que Deus não é como os ídolos. Ele é um Deus verdadeiro, um único Deus. Então, Abacuque assume uma das mais difíceis e sábias atitudes da fé verdadeira, que é o silêncio e a espera. Meus irmãos, nós, o povo evangélico brasileiro, somos um povo muito falante, né? E nós sempre achamos que temos que ter alguma coisa para falar, sempre. Ainda mais nesse contexto que a gente vive hoje, de redes sociais, todo mundo se acha na obrigação de ter alguma coisa para dizer a respeito de tudo, não é? Mas talvez nós tenhamos que recuperar essa disciplina do silêncio na prática da nossa fé. Talvez se nós escutássemos mais e falássemos menos, nós aprenderíamos mais e erraríamos menos. Talvez a nossa fé fosse algo mais sólido, mais verdadeiro. Veja, quando o profeta tem dificuldade de entender alguma coisa, ele não vai procurar alguém para explicar o que ele sente que não tem como entender. Ele simplesmente se aquieta e confia que Deus é soberano e que ele tem o direito de fazer com a sua obra aquilo que bem lhe convier. Então, Abacuque assume aqui essa atitude difícil do silêncio e da espera do propósito e do juízo de Deus. Ele sabe que Deus fará o que ele prometeu, mas ele não sabe quando. Então, ele precisa praticar a disciplina da espera, não é? O dia da justiça sobre Babilônia também virá, mas ele não sabe quando. Então, ele se lembra das palavras, mais uma vez: mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Capítulo 2, verso 3. Durante esse tempo de espera, o justo, piedoso, aquele que teme a Deus, que confia no Senhor, não é? Ele vive pela sua fé. Somente pela fé. E o profeta encerra a sua profecia com um belo poema dos versos 17 a 19. E todo mundo conhece esse poema, não é? É o mais conhecido do livro do profeta Abacuque, que diz assim, vamos ler juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas maiores alturas. Amém. Glória a Deus. É um belo cântico esse, não é? Últimas palavras, que não são palavras de lamento, mas são palavras de esperança. E é assim que o profeta termina o seu texto. Ele não termina com medo, ele não termina com desespero, mas com esperança. Ele aprendeu que as ações de Deus na terra não podem ser previstas por nós e nem facilmente explicadas, irmãos. Ele aprendeu que o fato de Deus ser quem Ele é, dá a Ele o direito de agir como melhor lhe convier para concretizar os seus propósitos redentivos e pactuais com o seu povo. Deus tem uma aliança com o seu povo e essa aliança não será quebrada. Então a sua perspectiva sobre a história mudou. Agora ele pode ver com clareza que a história do mundo é a história da salvação, que Deus está sempre agindo por meio ou contra os poderosos das nações para guiar a história humana ao centro dos seus planos eternos, que não há nada que fuja ao controle de Deus. Ele pode chamar Ciro, um rei persa, de meu servo, Isaías 45. Ele pode chamar Nabucodonosor, um rei babilônio, de meu servo. Jeremias e Ezequiel vão falar sobre isso. Não é? Ou seja, ele pode usar quem ele quer, com seus propósitos. Nós vemos ali em Daniel a sucessão de reinos que se levantam e caem, mas o propósito de Deus segue firme, sem mudar um milímetro, porque Deus é fiel para cumprir os seus propósitos. Então, nessa perspectiva, irmãos, é possível que tudo se volte contra nós e, mesmo assim, Deus ainda esteja trabalhando em nosso favor. E a nós cabe descansar na sua soberana vontade e confiar plenamente em seu agir, glorificando o seu nome, porque Ele nos tira da pequenez e da estreiteza da visão, que é periférica, e nos leva às maiores alturas, de onde nós podemos ver o grande quadro e entender a obra magnífica que Ele está fazendo com o seu poder e com a sua glória. Então, lembra das duas frases que nós destacamos no início? Pois é, elas resumem basicamente tudo o que é dito aqui nesse texto. O justo viverá pela sua fé. Nós vamos ver a repetição desse texto em Hebreus capítulo 10, verso 38, Romanos capítulo 1, verso 17, como base da fé que vai seguir no Novo Testamento e vai chegar até nós. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, muitas vezes, irmãos, a melhor oração é o silêncio, é a espera na presença de Deus. Jesus também ensinou que a salvação virá em meio a eventos aterradores, muita dor e sofrimento. Ele diz em Lucas capítulo 21, 25 a 29, olha, eventos extraordinários vão acontecer. Os elementos da natureza, todos eles serão abalados. E só então virá o Filho do Homem. Então nós vemos tempos difíceis, de lutas e dificuldades, mas em todo esse tempo Deus estará com a sua mão guardando o seu remanescente fiel. E é verdade, irmãos, nem sempre nós conseguimos que Deus responda às orações que fazemos do modo que nós queremos, mas o que importa é que Ele sempre responde. E nós sempre devemos confiar, sua palavra nos assegura que Ele sempre age em todas as coisas para o nosso bem, Romanos 8, 28. E talvez você esteja angustiado agora com o tempo que nós estamos vivendo, né, com guerras, rumores de guerras. Israel envolvido diretamente em um conflito militar sem precedentes nos anos mais recentes. Será o fim dos tempos? O mundo já entrou em contagem regressiva, o Armagedon está chegando. E eu vou lhe dar um ótimo conselho, e não vou cobrar nada. Pare de se fixar nos telejornais, pare de dar ouvidos aos profetas oportunistas das redes sociais, e volte a ler a sua Bíblia. Meu irmão, minha irmã, entenda que, independente da linha escatológica que você siga, se você é amilenista, se você é pós-milenista, se você é milenista, se você é dispensacionalista, se você enfim, não importa a linha escatológica que você siga,
Todos nós cremos que Deus tem o controle da história nas suas mãos e que Ele levará a história ao fim proveitoso que Ele estabeleceu. E o seu povo será salvo, irmãos. Não importa se a gente vai ser salvo chamuscado ou se a gente vai ser salvo com as vestes brancas resplandecentes, não faz diferença nenhuma isso. O que faz diferença é que no final existe uma mesa preparada para nós e um banquete. O banquete das bodas do Cordeiro, nós vamos entrar na cidade pelas portas. Não vamos tentar entrar pela janela, porque nós seremos convidados de honra. Isso é o que importa. Agora, as guerras preocupam? Sim, a gente se preocupa, a gente fica pensando, meu Deus, o que será dos meus filhos? O que será dos meus netos? Meu irmão, sempre vai haver preocupação na sua vida. Quando os meus meninos eram pequenos, eu pedi a Deus, Senhor, não deixa eu morrer agora, porque se eu morrer, o que vai ser dos meus filhos, Senhor? Aí agora eu fico assim, Senhor, não deixa eu morrer agora, se eu morrer, o que vai ser dos meus netos, meu Deus? E daqui a pouco, Senhor, não deixa eu morrer, se eu morrer agora, o que vai ser dos meus bisnetos? Ou seja, a gente sempre vai ter preocupações, mas, meus irmãos, Deus cuida de tudo, e Deus vai cuidar. Nós precisamos lançar as nossas inquietações aos cuidados de Deus. Cristo está cuidando da sua igreja. Se você duvidar disso, você corre o risco de adoecer como Abacuque, os seus ossos vão se secar, a sua alma vai se consumir de angústia e aflição. Então faça como ele, entre no lugar de descanso, no lugar do silêncio, da quietude, ouça a palavra de Deus, espere em Deus, confie em Deus, volte a ler a sua Bíblia regularmente, veja o que Deus tem feito no decorrer dos anos e trema diante dele. Ore pela sua pátria, ore pela igreja no Brasil e no mundo. A igreja está num caminho de apostasia, meus irmãos. Esse oba-oba não é um bom sinal. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Descanse nele. Se você está em Cristo, eu garanto para você, você não vai ser deixado para trás. Pode confiar nisso, porque isso é líquido e certo. Você não será deixado para trás. Então confie no Senhor. Coloque a sua vida nas mãos dele. Entregue as suas inquietações, as perturbações do seu coração nas suas mãos. O Senhor nos chamou para vivermos em paz, irmãos. Jesus nos convida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E eu pergunto para você, o que é que você mais precisa? Não é de descanso para a sua alma? É isso, irmãos. Se a nossa alma estiver em paz, o resto, tudo se organiza, tudo se arruma, tudo se ajeita. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua palavra que nos desafia mais uma vez, a esperar, a crer e a confiar no Senhor. Senhor, estamos vivendo mais uma vez, ó Deus, em expectativa de guerras e conflitos em nível mundial. Sim, temos preocupações, Senhor, com os nossos filhos, com a nossa família, temos preocupações, tantas preocupações tão diferentes e de ordens tão diferentes em nossas vidas, Pai, mas todas elas, Senhor, todas elas perdem o sentido quando nós olhamos para a Tua palavra e vemos que o Senhor escreveu uma história gloriosa para nós e conosco. E nessa história gloriosa nós já sabemos como vai terminar. A vitória é do Cordeiro, de todos aqueles que o seguem, Senhor. E haverá um grande banquete. E nesse banquete nós estaremos ali presentes para celebrar a vitória do Senhor. Ó Deus, e como Tua noiva nós estaremos ali para celebrar as bodas do Cordeiro. Não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem angústia, nem tristeza, nem guerra. Haverá somente paz e alegria na presença bendita do Senhor. Como vamos chegar? Não sabemos, Senhor. Sabemos que se houver luta, se houver dificuldade, se houver tribulação, se houver dor, o Senhor estará conosco. Se houver aflição, ó Deus, se houver cativeiro, se houver dificuldades, a ponto de nós perdermos a esperança, o Senhor estará presente para renovar a esperança no nosso coração. Ó Deus, o Senhor há de levantar alguém que traga essa palavra e nos faça lembrar daquilo que o Senhor tem dito no decorrer dos anos, para que nós não nos esqueçamos
que o controle de tudo está nas tuas mãos, que a história está nas tuas mãos, que os governantes deste mundo estão nas tuas mãos, e que não há, Senhor, absolutamente nada, ó Deus, que aconteça neste mundo que não esteja debaixo do teu controle, e não há 1 centímetro de espaço neste mundo em que Cristo não diga, isso é meu, porque tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo foi criado por ele, por meio dele, para a sua glória e para a sua honra. Portanto, Senhor, tudo pertence a Cristo, nós também somos de Cristo, então estamos em paz, estamos seguros, as nossas vidas estão em ótimas mãos. Bendito seja o nome do Senhor, pela certeza que a tua palavra traz, a segurança que ela traz para nós, ó Deus, e essa paz que excede a todo entendimento, que guarda os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te bendizemos e entregamos a Ti todos os temores da nossa alma, toda inquietação do nosso coração, e queremos trocar, ó Deus, tudo isso, ó Deus, pela paz que Cristo tem para nos dar, de modo que nós saímos daqui e possamos passar uma semana de paz, de tranquilidade e confiança na Tua presença. A Tua palavra diz no Salmo, ó Deus, ali que o Salmo 112, que nós não tememos as más notícias, mas o nosso coração bem firmado no Senhor não teme. É assim que nós queremos viver, Senhor, com o nosso coração e a nossa mente firmadas no Senhor. Ajuda-nos, portanto, aumenta a nossa fé, dá-nos a confiança necessária para que nós possamos seguir em frente, fazendo a Tua obra e servindo ao Senhor com alegria durante o tempo de vida nesta parte, nesse lado da eternidade, quando, ó Deus, nós estamos vivendo para glorificar o Teu nome com as nossas vidas. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Bendito seja Deus.